Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Maria Soledade Torres Acosta. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. São João 23, Papa, homem dotado de extraordinária humanidade, que, com a sua vida, as suas obras e o seu grande zelo pastoral, procurou manifestar a todos a abundância da caridade cristã e fomentar a união fraterna dos povos, especialmente solícito pela eficácia da missão da Igreja de Cristo em todo o orbe da terra, convocou o Concílio Vaticano II. Descansou piedosamente no Senhor no dia 3 de junho. Morte no ano 1963. Comemoração de São Felipe, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, que converteu a Samaria à fé de Cristo, batizou o eunuco da rainha Candace da Etiópia, e evangelizou todas as cidades por onde passava, até chegar a Cesareia, onde, segundo a tradição, descansou no Senhor. Em Anazarbo, na Cilícia, na odierna Turquia, os santos Táraco, Probo e Andrônico, mártires, que na perseguição do imperador Diocleciano deram a vida pela profissão da fé em Cristo. Morte no ano 304. No território de Vestem, na Gália Leonense, na atual França, a comemoração dos santos Nicásio, Quirino, Escubículo e Piência, mártires. Data da morte incerta. Em Verdun, também na Gália, hoje na França, São Santino, bispo, que, segundo consta, foi o primeiro a pregar o Evangelho nesta região. Data da morte no século IV. Comemoração de São Sármata, abade na Tebaida, no Egito, que foi discípulo de Santo Antão e morreu assassinado pelos sarracenos. Data da morte no ano 357. Em Uzés, na Gália Narbonense, na odierna França, São Firmino, bispo, discípulo de São Cesário de Arles, que ensinou ao seu povo o caminho da verdade. Data da morte no ano 552. Em Ossore, região da Irlanda, São Cânico, abade do mosteiro de Achadbó, um dos muitos que fundou. Data da morte no ano 599. Perto da fortaleza de Sememarim, nas montanhas do Cáucaso, na Geórgia,
o dia natal de Santo Anastásio, presbítero, apocrisiário da Igreja Romana e companheiro de São Máximo Confessor na confissão da fé católica e no exílio, que entregou a alma a Deus quando pronunciava na Santa Sinaxis, nas coisas santas para os santos. Data da morte no ano 666. Em Lier, no Brabante, atualmente na Bélgica, São Gomário, um soldado dedicado a Deus, que neste lugar com os seus bens construiu um oratório, onde foi sepultado. Data da morte no ano 775. Em Colônia, na Lotaríngia, na Germânia, hoje na Alemanha, São Bruno, bispo, que, sendo irmão do imperador Otão I, recebeu conjuntamente o governo e o episcopado da Lotaríngia, e exerceu o ministério sacerdotal com grande fidelidade e as funções de governante com grande magnanimidade. Data da morte no ano 965. Em Gniezno, na Polônia, São Gaudêncio ou Radzim, bispo, irmão de Santo Adalberto, bispo de Praga, segundo a carne e o espírito, que foi seu fiel companheiro nas viagens apostólicas, assistiu ao seu martírio e depois também ele foi vítima de cativeiro. Data da morte no ano 1011. Em Riga, hoje na Letônia, junto ao Mar Báltico, a comemoração de São Meinardo, bispo, que era monge na Alemanha quando, já em avançada idade, partiu para evangelizar a Letônia. Ali construiu a igreja de Kskili e, ordenado bispo, lançou os fundamentos da fé cristã nesta região. Data da morte no ano 1196. Em Bolonha, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Tiago de Ungresinger, religioso da Ordem dos Pregadores, que, embora iletrado, era competentíssimo pintor de vitrais e durante 50 anos foi para todos exemplo ilustre de trabalho e oração. Data da morte no ano 1491. Em Calosso d'Asti, na Lombardia, também região da Itália, o passamento de Santo Alexandre Sauli, bispo de Aleria, na ilha da Córcega, depois bispo de Pavia, que, sendo membro da congregação dos clérigos regrantes de São Paulo, socorreu os pobres com admirável caridade. Data da morte no ano 1592. Em Hanoi, no Tonkin, hoje no Vietnã, São Pedro Le Tuy, presbítero e mártir, que, pela sua fé em Cristo, foi degolado no tempo do imperador Minh Mang. Data da morte no ano 1833. Em Madrid, na Espanha, Santa Maria da Soledade, Bibiana Antônia Manuela Torres Acosta, virgem, que, desde a juventude demonstrou admirável solicitude pelos enfermos pobres, aos quais socorreu com incansável abnegação, especialmente na congregação das Servas de Maria, ministras dos enfermos por ela fundada. Data da morte no ano 1887. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Ângelo Ramos Velázquez, religioso da Sociedade Salesiana, que, em tempo de perseguição contra a Igreja, consumou o bom combate da fé. Data da morte no ano 1936. Santa Maria Soledade Torres Acosta. Maria Soledade Torres Acosta foi reconhecida como santa. Foi proclamada santa. Foi inscrita nos registros dos santos. Foi apresentada a toda a Igreja terrestre, como pertencente à Igreja celeste. Foi declarada digna do culto de veneração, porque está unida para sempre e totalmente a Cristo ressuscitado e participa da glória que ele possui. Este é o significado do ato extraordinário e solene que nós acabamos de realizar. Canonizamos esta bem-aventurada filha da Igreja e agora sentimos que a luz, a fascinação, o mistério da santidade se difundem sobre nós, sobre esta Assembleia exultante, sobre a Espanha que foi a pátria da nova santa, sobre a família religiosa que ela fundou, a das servas de Maria ministras dos enfermos, sobre a Igreja inteira e sobre o mundo. Deus seja bendito. Espontaneamente vem-nos à mente esta pergunta: como foi a vida de Maria Soledade? Qual é a sua história? Como se tornou ela santa? É-nos impossível, sem a menor dúvida, responder agora a esta pergunta e fazer o panegírico de Maria Soledade. Encontrareis nos livros, que narram a sua vida, o modo de satisfazer esta legítima e louvável curiosidade. De resto, trata-se de uma vida simples e silenciosa, que pode ser resumida em duas grandes palavras: humildade e caridade.
Foi uma vida inteiramente consagrada a uma espiritualidade intensa, aos trabalhos da fundação de uma nova família religiosa, à imitação de Cristo, à devoção a Nossa Senhora, ao serviço dos enfermos e à fidelidade à Igreja. Se, por um lado, a biografia de Maria Soledade não nos oferece aquelas singularidades muitas vezes cheias de aventura e de prodígio, nem aquela riqueza de palavras e de escritos, que caracterizam outras figuras de santas, por outro, o seu perfil, cheio de pureza e de bondade, apresenta algumas características que nos parece necessário sublinhar. Maria Soledade é uma fundadora, a fundadora de uma família religiosa muito numerosa e muito difundida, de uma congregação excelente e provedora. Assim, Maria Soledade faz parte daquele grupo de santas e intrépidas mulheres, que, no século passado, fizeram jorrar na Igreja torrentes de santidade e de operosidade, intermináveis procissões de virgens consagradas ao único e supremo amor de Cristo, devotadas ao serviço inteligente, incansável e desinteressado do próximo. Vós conheceis estas almas. Por toda a parte podeis encontrá-las. Não é necessário que vos descrevamos agora a magnífica expansão que os seus institutos tiveram. Entre estas famílias eleitas e operosas, está incluída das servas de Maria, fundada pela nossa santa. E está incluída de tal modo, que nela podemos ver o paradigma dessa imensa e multiforme expressão de vida religiosa que, apesar das peculiaridades específicas de cada instituto, parece modelada segundo um ideal comum, segundo uma fórmula que foi substancialmente igual para todas as novas fundações do século XIX. E, assim, no fervor e na excitação do renovamento da vida religiosa e na procura, às vezes demasiado crítica e fantasiosa, de novas fórmulas de consagração ao seguimento de Cristo, vem a propósito perguntar se o exemplo insigne, que temos diante dos olhos da nossa admiração, é, ou não, bom em si mesmo, e se conserva ainda algum valor para o nosso tempo. Perante a figura de Santa Maria Soledade e da legião das suas filhas, nós temos o feliz dever de responder afirmativamente. Sem excluir que a interpretação da vocação ao seguimento perfeito e total do Mestre admite, com as expressões históricas e clássicas que precederam o esquema de vida religiosa neste momento contemplado, outras manifestações novas, todas elas dignas de florescerem no jardim da Igreja, capazes de satisfazerem as necessidades atuais e de se concretizarem em formas modernas. Nós confirmamos o nosso apreço pelo modelo de vida religiosa, realizado principalmente no século passado e no precedente. As características peculiares, que descrevem especificamente o modelo em questão, justificam e glorificam esse tipo de procura da perfeição cristã. Consiste ele no desapego prático e ascético da vida secular comum, que hoje é preferida por muitos, na vida comum organizada, dentro da observância dos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência, no primado, ciosamente conservado, da vida interior, da oração, do culto divino e do amor de Deus, numa palavra, na dedicação sem limite e sem cálculos egoístas a algumas obras de caridade e, por fim, na adesão profunda e orgânica à Santa Igreja. Estas características básicas, que constituem um estado de vida qualificado pelo esforço para alcançar a perfeição cristã, estão autenticamente de acordo com as exigências do Evangelho, e ainda hoje são capazes de definir e de valorizar a vida religiosa no nosso tempo. A congregação das servas dos enfermos merece, no nome e no exemplo da sua santa fundadora, este nosso reconhecimento. Esta congregação merece também outro reconhecimento, o da sua definição como instituto religioso especificamente dedicado à assistência aos enfermos. Esta é a opção que exprime, empenha e ilustra a caridade de Maria Soledade e da sua descendência espiritual. Papa Paulo VI, a 25 de janeiro de 1970, na homilia de canonização. Nossa Santa nasceu em Madrid, a 2 de dezembro de 1826. Viveu numa Espanha perturbada pelos conflitos entre absolutistas e liberais, que produziram às vezes para a Igreja anos custosos. Os pais, Francisco Torres e Antônia Acosta, eram pequenos comerciantes. A criança foi batizada como Bibiana Antônia Manuela. Estudou com as irmãs vicentinas e ao ver a dedicação total destas religiosas aos mais pobres, se entusiasmou pela vida religiosa. Porém tinha uma saúde muito débil e não foi admitida na comunidade. Quando, chegando aos 25 anos,
pensava na vida dominicana, o padre Miguel Martínez, sacerdote do bairro populoso de Chambéry, conquistou-a para a sociedade de religiosas, guardas de doentes, que projetava organizar. Desde pequena ela havia assistido a vários moribundos e sentia um gosto especial em assistir a doentes e moribundos. Era uma graça que o Espírito Santo lhe havia concedido. Em 15 de agosto de 1851, a jovem entrou no grupo das 7 primeiras servas de Maria, adotando o nome de Irmã Soledade. Embora chegando tarde, depressa foi promovida a superiora. Mas Padre Miguel partiu para as missões no estrangeiro. O novo diretor espiritual julgou acertado mudar a superiora e Madre Soledade foi enviada para Retafe, no sudoeste de Madrid, para um pequeno hospital. Ir-se-ia dissolver a congregação em estado deplorável? O padre Gabino Sanches Cortês repôs Madre Soledade à frente das irmãs, e deu ao instituto uma regra bem adaptada. Em 1861, as servas de Maria receberam a aprovação diocesana, e o agostiniano, Padre Engel Barra, foi nomeado diretor. A instituição ampliou seu campo de ação para atender também as jovens delinquentes e as fundações se multiplicaram. Fundaram-se 46 casas durante a vida da santa. A rainha Isabel II exigiu suas religiosas para o Hospital de São João de Deus, em Madrid. Em 1867, esta caridade que vence o mal com o bem levou Madre Soledade a Valência, onde a guerra civil multiplicava os feridos. Em 1885, uma epidemia de cólera invadiu metade do país, bela ocasião de socorrer o próximo com perigo de vida, para ela e suas colaboradoras. Santa Soledade faleceu no dia 11 de outubro de 1887 com 61 anos de idade, foi beatificada por Pio XII em 5 de fevereiro de 1950 e canonizada por Paulo VI em 1970. Santa Maria Soledade Torres Acosta, rogai por nós.